o que nós podemos falar sobre, dentro desse livro, sobre a questão dos alienígenas, né, que se existiriam, é que se eles olhassem aqui para a Terra e nos víssemos, né, poluindo, jogando elementos químicos abundantemente, contribuindo mais para o efeito global e construindo armas nucleares para jogar uns aos outros, eles iam dizer que existia tudo aqui na Terra menos vida inteligente, né? Mas isso é uma brincadeira, porque se ressalta bastante, o Carl Sagan fazia isso, o Neil Tyson também faz isso, aqui no livro dele, essa preocupação com o que nós vamos fazer com a tecnologia. Isso é uma preocupação bem interessante, né? Em 1969, é o espaço que se viu a questão dos buracos negros, que se teve uma relação mais íntima, vamos dizer assim, e a questão da relatividade de Einstein é importantíssima para poder estudar os buracos negros, né? Não que a teoria do Newton não fosse adequada, porque quando se foi ao espaço se usou a teoria do Newton e ela não serviu. Só que para estudar buracos negros, onde a velocidade é muito, muito alta, então nós precisamos usar a teoria da relatividade do Einstein para poder desenvolver as teorias que acontecem no buraco negro. Tem uma certa parte também, porque lá no horizonte de eventos, na singularidade, lá no interior do núcleo do buraco negro, também se conhece muito pouco, né, sobre o que pode acontecer. Então, ao longo da história, se estuda, tem vários autores, como se desenvolver os elementos químicos, que está lá no livro. Você pode pegar, ele vai comentar isso para ler, né? Então, dentro desses aglomerados de estrelas surgem os gases, então a matéria tem uma temperatura muito alta, né? A gravidade é muito alta dentro do buraco negro, né? O buraco negro é uma matéria diferente da matéria que a gente conhece, matéria comum, então precisa de uma teoria diferente, isso que causa o desconforto por parte dos cientistas, né? Por parte dos cálculos que tem que fazer, né? Mas assim que o universo vai evoluindo, né? Então, para o Einstein, não se tinha ideia do universo que estava se expandindo. O Einstein queria um universo que fosse estático, que ele não precisasse mexer nele. Para o universo ser equilibrado, o Einstein colocou uma constante cosmológica dentro de uma equação para estudar. Só que mais tarde essa constante acabou servindo para outros estudos, e mesmo ele errando, ele acertou, né? Ele errando na questão do universo estático, ele acertou nessa questão dessa constante, que essa constante vai aparecer como a questão da matéria e energia escuras, né? Que nós temos 95% de energia e matéria escura, que é o que não se conhece direito o que é. Ela é identificada a partir de métodos indiretos, né? Está passando uma estrela e a estrela para de iluminar. A gente está observando, ela parou não emitiu mais. Teve uma região que não emitiu mais radiação. Então vai se estudar do porquê. Então aquela região tem uma região de matéria escura, que não deixa passar a luminosidade da estrela até a nossa observação. Então por isso que se acertou então as equações do Einstein a partir da questão da energia escura, matéria escura. Energia expande e a matéria escura é a força de atração. Nós conhecemos apenas 5% do que existe no universo de matéria, que são prótons, elétrons, aquilo que a gente pode ver no acelerador de partículas em Genebra, por exemplo, na Suíça. São partículas que se consegue enxergar, 5%. O resto é algo que vai ser descoberto ao longo do tempo, né? Porque a matéria e a energia escura é um ramo bastante salutar para estudos no futuro da astronomia, né? E o que se sabe é que o universo está se expandindo cada vez mais, né? Ele já foi em uma alta temperatura e ao se expandir ele vai resfriando, e esse resfriamento que vai formando os planetas.
né? E essas partículas, essa matéria que se reconhece, mas existem outras naturezas de matéria, né? Então, a vida aqui ela surge a partir do carbono, né? O carbono faz parte da ligação biológica, mas ele cita no livro aqui de que a questão do por que o silício não poderia substituir o carbono, né? O silício encontrado em alguns locais, mas isso seria algo bem difícil, bem complicado de existir seres em outros planetas, porque não é uma coisa tão fácil de se desenvolver. A vida só surge a partir de milhares de anos, né, para aparecer vida. Então é um outro elemento que vai ser usado como construção de vida. Não é tão fácil, a vida é bem complexo, né, para nós, né, mas ao longo do tempo, pela química, pelas leis, né, que a gente observa na natureza, elas vão se desenvolvendo com muita facilidade, mas para nós não é muito simples de entender e detectar, né? E aí tem a questão dos pulsares, da questão, ele fala ali no livro a questão dos pulsares, que são, mesmo o espaço sendo vazio, existe, entre aspas, vazio, porque ele não é tão vazio assim, né? Tem a matéria escura, energia escura. Então não estamos tão sozinhos em termos de partículas, de elementos. E a questão da energia, equivalência de energia e matéria, né? Que o Einstein trouxe a equação E igual a mc quadrado, essa equivalência de massa e energia, então ajuda a entender muitos fenômenos, né? Os radiotelescópios, que são como antenas parabólicas, né? Que são colocadas no deserto, captam sinais, ajudam também a estudar e a obter. Os computadores também ajudam Hoje em dia se usa muitos computadores para decodificar os dados que são fornecidos pelo espaço, né? Nem tudo a gente consegue entender, fazer cálculos, né? Como a época de Newton, que fazia tudo na mão. Hoje se tem muita gama. Por que não se faz, então? Porque hoje se tem muita gama existe muitos números, muita informação. Então o computador ajuda a decodificar esses conhecimentos, né? Desde da Voyager, né? Das Voyagers que foram lançadas, muitas descobertas foram feitas sobre o universo e se tem muitas coisas, né? É muito diversificado esses conhecimentos, né? O universo está cheio de partículas de alta energia, então não dá para sair por aí, dar uma banda aí no universo e depois voltar, né? Existem muitos efeitos biológicos, então não é uma viagem muito fácil de se fazer, né? Porque, como eu disse antes, o campo magnético nos protege aqui na Terra, estamos protegidinhos aqui. Mas fora da Terra não tem campo magnético, as radiações solares são intensas e a radiação do universo também, né? Então, não é qualquer máquina que vai poder transitar no universo, fazer viagens, né? Tem o tempo, tem a questão da alimentação, a questão da gravidade que o nosso corpo está acostumado. Então não é uma viagem sem efeitos biológicos. Viagem no universo, para o espaço, uma viagem com muitos efeitos biológicos, né? Já falei aqui de Júpiter, né? Que ele nos protege. A questão das sondas que são lançadas, também se usa o que tem no universo, se usa a gravidade dos planetas para sondas também, né? As sondas não para poupar energia, poupar combustível, porque é um gasto muito grande de energia. São viagens muito longas dessas sondas, então precisa ser algo bem planejado e bem organizado, né? E astronomia é isso. São muitas ideias, são ideias fascinantes, né? Um balé cósmico, né? Onde existem elementos fantásticos que vão se descobrindo no universo, né? Os elementos vão se incorporando na nossa tabela periódica e algumas coisas que nós não temos aqui, como a gente já mencionou, né? A questão do plasma a milhares de graus que tem no Sol, o buraco negro que nós não temos aqui na Terra, né?
são elementos que só no universo tem, né? Porque o universo é muito diversificado, e é um ramo que está sempre tendo novas descobertas.